Nesse vídeo de hoje, nós vamos dar ênfase para a morte do Luiz Felipe Machado de Moraes Mourão, conhecido pelo codinome Sicário, que supostamente morreu, né, assim, de uma forma inexplicada, ele se suicidando dentro da carceragem da Polícia Federal. Bem, ele foi preso e poucas horas, assim, pouco tempo depois, a notícia de que ele se estrangulou dentro da carceragem e que tinha monitoramento. E o fato dessas imagens ainda não estar sendo divulgada, né, porque a Polícia Federal disse que tem as imagens, né, desse momento. O Globo chegou, o Fantástico chegou a passar uma matéria sobre isso, disse que viu parte das imagens, mas na hora não mostrou as imagens, mostrou uma arte, né? E na arte não mostra o lance da corda no pescoço dele, ele pendurado, né? Porque essa aí é uma situação muito estranha. Bem, a cada dia que passa e que a Polícia Federal, que os órgãos de investigação não trazem a público, né, um esclarecimento sobre essa morte, cria-se um ambiente muito desconfortável perante a opinião pública. Porque preste atenção, ele estava sob a guarda do Estado. Ele estava preso, passou pela audiência de custódia e o Estado passou a ser responsável por ele. E em poucas horas ele aparece morto. Então, essa, esse ambiente de desconfiança não é bom. Tem que ser esclarecido o mais rápido possível. E aí nós vamos tratar desse tema aqui. E aí eu vou começar a mostrar um vídeo. E aí nós vamos tentar alinhavar um raciocínio, porque essa é a Comissão Cidadã de Inquérito, criada para chegar à verdade e pacificar a nação brasileira. Esse é o vídeo 907 da CCI, e eu sou João Paulo Guimarães, estou falando direto de São João del Rei, capital brasileira da liberdade. Vamos fazer alguns recortes aqui, e eu quero dizer para vocês o seguinte, tem um caso aqui que está dentro desse imbróglio todo, que envolveu um site que chama DCM, que é Diário do Centro do Mundo. E nós vamos trazer aqui, nós vamos atrás do site, né, pesquisamos alguns conteúdos do site, e por que o site está nesse imbróglio, né, dessas mensagens do Vorcaro com Luiz Felipe Mourão. O que acontece? Em conversas de Vorcaro aparece o nome turma, né, DCM, e R$ 1 milhão mensais. Então vamos lá. Essas referências aparecem em mensagem de texto trocadas entre o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, ex-dono do Banco Master, e seu suposto operador Luiz Felipe Machado de Moraes Mourão, conhecido pelo codinome Sicário, né, que está morto. Transcritas em um relatório da Polícia Federal divulgado em março de 2026, quer dizer, divulgado no começo desse mês. Os termos surgem no contexto de um esquema de pagamentos mensais para o que Mourão chamava de núcleo de intimidação e influência. Quando você fala influência, você está falando em influência, está falando em rede social. E fala de pagamentos mensais, quer dizer, eram pagamentos periódicos, era uma coisa que vinha acontecendo. Não se sabe se há um semestre, há um ano, há 2 anos, há 3 anos. Só sei que era pagamentos mensais de R$ 1.000 para uma determinada turma. Bem, essa turma prestava serviço, assim, eram, como dizer assim, mensalistas, né? Não era uma coisa assim, porque está tendo ataque ao Banco Master, essa turma começou a trabalhar. Não. O que se tem é que eram mensais, eram pagamentos mensais. Então, a turma, esse nome, a turma, né? Aparece na conversa, Mourão explica a Vorcaro como distribuía o dinheiro recebido, esse 1 milhão, né? Ele referindo-se a um terceiro. Esse 1 milhão era repassado, né, através do Banco Master. O Daniel Vorcaro era o que encarregado de repassar esse dinheiro, né? Não sei se quem repassava era o irmão ou o cunhado do Vorcaro, porque, né, ele fala... Vamos entender aqui. A turma. Na conversa, Mourão explica a Vorcaro
como distribuía o dinheiro recebido. Ele, referindo-se a um terceiro, quer dizer, ele manda 1 milhão. Eu estou falando Vorcaro, ele manda 1 milhão. Quem é ele? É alguém que trabalha com o Vorcaro. Pode ser o cunhado do Vorcaro, né? Que cuidava dessa parte de pagamentos. É possível. Então, esse ele, não se fala quem que é, mas pode ser. Ele manda mensal e eu divido entre a turma. Mando para eles 400, divido entre 6. Os meninos mando 75 para cada. O meu, né? Os meus meninos. Não sei se é isso que ele quer dizer. Os meninos mandam 75 para cada. O meu. A PF identifica a turma como um grupo que mantinha a estrutura de vigilância e coerção privada sob comando de Vorcaro. Aí aparece o DCM. Na mesma mensagem, Mourão menciona o pagamento para o site DCM e mais 2 editores. É este o mensal. É este o mensal. Em nota oficial, o Diário do Centro do Mundo, DC, negou qualquer recebimento ou relação com os investigados, afirmando que a sigla não foi identificada pela decisão judicial como sendo o site. R$ 1 milhão aparece como o total mensal que Vorcaro repassaria para o seu núcleo de monitoramento e obstrução à justiça. Mourão chega a dizer: ele manda 1, e quando você manda bônus, eu divido entre os meninos e a turma. Quer dizer, quando o serviço está bom, ou quando tem muito dinheiro, ele manda um pouco mais, manda bônus. Essas mensagens fundamentaram a nova ordem de prisão preventiva de Daniel Vorcaro, expedida pelo ministro André Mendonça, do STF, no âmbito da Operação Compliance Zero. Bem, vamos ver agora aqui a opinião. Vamos ver a matéria em si, né? Primeiro vamos ver o rapaz aqui do Diário do Centro do Mundo, ele explicando como é que o site dele apareceu dentro desse imbróglio todo aí, né? Que ele está, assim, chateado com isso. Vamos ver. Rapaz, que loucura, né? Eu estou aqui, enfim, né? Até para prestar uma satisfação para as pessoas. Tá havendo uma campanha aí contra o DCM, de olho também no governo Lula, para a gente ter alertado aqui a nova edição da Lava Jato. Tem depoimento de um sicário que chama Mourão, não é isso? E o último nome dele é Mourão, o último sobrenome dele. Se suicidou, foi suicidado, não sei qual que é a explicação, mas espero que isso seja devidamente investigado. E o sujeito falou lá num tal de DCM, eu não sei o que é o DCM. O que eu posso garantir é que não tem absolutamente um pingo de realidade nisso, não tem um centavo aqui de Banco Master. Todas as matérias do DCM são negativas ao Banco Master. Então, o cara pagou para falar mal dele, não tem pé nem cabeça. Nós estamos investigando, o doutor Francisco, nosso advogado, está vendo com a Polícia Federal, né, como é que isso foi parar lá. Jabuti não sobe em árvore, se subiu na árvore, alguém colocou ele lá. E aí, evidentemente, que isso é uma orquestração. Né? Isso aí é uma coisa que estão fazendo para nos atingir o governo Lula. Agora eu estou vendo também mensagens relativas ao ministro Alexandre de Moraes, né? Do Vorcaro, do celular, dizendo que o Moraes foi lá, o que não é crime. Também já estão falando em Lulinha, que ele movimentou 19 milhões de reais, o que não quer dizer nada também, se o dinheiro for dele. Ele está defendendo Moraes aí, né? Não é crime, se ele foi lá e tal. Está defendendo Lulinha, né? Então, esse é um diagnóstico que a gente está estudando sobre o ponto de vista ideológico desse site, e vocês vão entender, né, com o tempo. Vamos ver o que ele continua falando. Vamos entender. Então, assim, está muito claro, eu acho que não é de hoje, o que estão fazendo. Nós estamos já alertando a respeito dessa mobilização, juntando a mídia hereditária junto com o bolsonarismo e o Congresso também, que tem um monte de gente corrupta. Bem, ele está se mostrando que ele é contrário ao bolsonarismo, né? Já está mostrando um lado político bem evidente, do Diário do Centro do Mundo. Eu não costumo acompanhar, não, mas como apareceu esse termo
No caso, vamos continuar vendo. Eu vi agora a Thais Oyama na Globo News também, e ela começou a, evidentemente, com aquele sorriso nos lábios de vingança, para dizer que isso prova a diferença do jornalismo profissional, agora é a hora de separar o joio do trigo. É claro que eles queriam nos pegar, é claro que a gente incomoda. Como assim? Eles queriam nos pegar, separar o jornalismo profissional do joio do trigo. E seria a hora de separar. Então, antes eles estavam juntos? Essa é uma pergunta. E se eles estavam juntos, o que mudou para separar? E que eles vão continuar fazendo uma coisa e esse grupo profissional vai continuar fazendo outra, né? Que é separar o joio do trigo. Bem, o que a gente entende é que a Rede Globo mudou de posicionamento a partir com relação a Alexandre de Moraes, o STF, porque antes ela foi muito assim, fechada com o STF nas questões de ataque ao bolsonarismo. Agora, nessa questão do Banco Master, ela se distanciou e começou a bater pesado, né, nesses ministros da Suprema Corte envolvidos com o Banco Master. Isso é o que deu a diferença. Então, antes eles estavam juntos e agora eles estão separados. Percebe essa fala dele? Presta atenção. E sorriso nos lábios de vingança para dizer que isso prova a diferença do jornalismo profissional, agora é a hora de separar o joio do trigo. É claro que eles queriam nos pegar, é claro que a gente incomoda, incomoda muito mais do que sonha a van filosofia, muito mais do que a gente mesmo percebe que incomoda. Nós fazemos nosso trabalho aqui corajosamente, vamos continuar fazendo. Vai ser assim, sempre foi assim, não será diferente daqui por diante, e nós vamos ter que, evidentemente, judicializar essa questão. O doutor Francisco está pegando os prints das pessoas que estão nos acusando. Bem, ele vai dizer que vai judicializar essa questão, né, que vai pegar os prints das pessoas que estão o acusando. Quando ele fala que ele vai pegar os prints das pessoas que eles estão o acusando, o que eles estão fazendo? Eles vão fazer um monitoramento na rede social, na internet, para buscar, né, aonde estão os negativos, né, com relação a esse tema, né? Vamos buscar todos os negativos, fazer prints de todos os negativos e vamos colocar no nosso jurídico para agir. É uma espécie assim, vamos retaliar aqueles que estão colocando a gente dentro desse problema, porque estão associando a gente ao rapaz lá que passava esse valor de 1 milhão, né? Que segundo ele disse que passava também para o DCM. Então vamos ver. E, evidentemente, que a gente vai depois colher a indenização a respeito das acusações sem pé nem cabeça que estão fazendo contra nós. E é isso, né, Viaro? A gente podia ter sido, sei lá, enfermeiro, professor, podia estar tranquilo em casa fazendo outras coisas. A gente escolheu fazer o bom combate, combater o bom combate. A gente escolheu mesmo o caminho mais difícil, cara, que é o caminho da verdade. A gente escolheu combater os poderosos desse país. A Rede Globo de televisão, que manda no Brasil desde sempre. A gente escolheu ir contra o golpe de Estado, mas o golpe é uma coisa que está sempre em movimento, né? O golpe é algo que você não resolve, você não mata de uma vez, especialmente no Brasil, que tem muito interesse pela instabilidade. Bem, ele está falando do golpe de Estado, né? O golpe de Estado fica em andamento, né? Ele está se referindo a essa tentativa de golpe, que ele está combatendo isso. Quer dizer que uma das prerrogativas desse enfrentamento que ele coloca é com relação a essa tentativa de golpe dos bolsonaristas, né? Que esse é o enfrentamento que o DCM está se colocando e que eles continuarão nessa linha. Vai vendo. E aí, claro, né, dado o nosso tamanho, a nossa influência e o quanto a gente denunciou com relação, por exemplo, ao Lava Jato, com relação ao conluio das elites brasileiras, quanto a gente denunciou do Forcaro, quanto a gente denunciou do Zettel, da Igreja da Lagoinha, do Nicolas, do Bolsonaro. E, evidentemente, o quanto que, por exemplo, a mídia tradicional serve de correia de transmissão para a indústria de fake news. Olha, agora ele está atacando a imprensa nacional, porque se distanciou dele. Serve como corrente de transmissão para produzir fake news. Então, até pouco tempo, os fake news eram os bolsonaristas. Agora, como foi associado o DCM a esse caso, e a Globo, né,
mostrou isso, quer dizer, a grande mídia está mostrando esse trecho aí do negócio, e aí ele está colocando dessa forma. Continue vendo. Pronto, né? O sujeito fala alguma coisa que, repito, eu não sei nem o que é o DCM a qual ele está se referindo. Ninguém sabe, porque não cita a razão social da nossa empresa, que, aliás, para quem quiser procurar, já tem um monte de detetive da internet, né? Não estão achando nada, mas está todo mundo fazendo um monte de ilação. É NNA Produções. Não tem absolutamente um pingo de realidade, não tem uma vinculação, não tem um documento demonstrando o que esse cara diz a respeito de um DCM que ele cita. Mas pronto, isso é bastante para os nossos inimigos, que não são poucos, e um homem se mede também pela quantidade de inimigos que ele tem. Não lembro quem falou essa frase aí, mas é muito boa. E nós temos muitos inimigos. Eles estão por aí, estão com a faca nos dentes, absolutamente prontos para tentar nos enxovalhar, atacar a nossa reputação das pessoas que trabalham assim, baseado em quê? Em nada. Bem, nós não vamos ter a oportunidade de ouvir esse tal do Luiz, né? Porque ele não está mais vivo. Ele não está mais vivo e a gente não tem as imagens do enforcamento dele, como não temos a imagem do aeroporto de Roma, como não temos a imagem, né, das câmaras do Ministério da Justiça do Flávio Dino. Bem, então, tá aí, citou o DCM, mas o Luiz Felipe Machado, né, não pode esclarecer, né, sobre esse pagamento. Quem que é o DCM? Ele não vai poder esclarecer, porque ele não está mais presente. Então, fica essa informação. Vamos ver, ainda do Diário do Centro do Mundo, qual é a cobertura, como eles fizeram essa cobertura da morte do sicário. Luiz Felipe Machado de Moraes Mourão, conhecido como sicário e apontado como aliado do banqueiro Daniel Vorcaro, morreu após um episódio classificado pela Polícia Federal como tentativa de suicídio enquanto estava preso na carceragem da corporação em Minas Gerais. Mourão havia sido detido nesta quarta-feira durante a terceira fase da Operação Compliance Zero, conduzida pela Polícia Federal. A investigação apura suspeitas de obstrução de justiça em procedimentos relacionados ao Banco Master e tem como alvo o banqueiro Daniel Vorcaro, dono da instituição, que também foi preso na mesma ação. Policiais federais que estavam no local do incidente prestaram socorro imediato após tomarem conhecimento da situação. Segundo a apuração da revista Veja, Mourão utilizou a própria camiseta em um método de enforcamento dentro da cela. Os agentes iniciaram procedimentos de reanimação e acionaram o SAMU para prestar assistência. A equipe médica realizou atendimento inicial no local e, em seguida, o custodiado foi encaminhado ao Hospital João 23, em Belo Horizonte, para avaliação e atendimento médico. Mourão, no entanto, não resistiu. A Polícia Federal informou que o ocorrido foi comunicado ao gabinete do ministro André Mendonça, relator do caso no STF. A defesa de Mourão afirmou que o cliente se encontrava em plena integridade física e mental até por volta das 14 horas desta quarta, poucas horas antes da ocorrência registrada na carceragem da Polícia Federal. Bom, eu estive com ele na parte da manhã até o início da tarde, a pedido de um outro advogado, que é formalmente o advogado dele, e o Luiz Felipe se encontrava perfeitamente tranquilo, né, apesar da gravidade das acusações que pesam contra ele se mostrou tranquilo, com a disposição de esclarecer os fatos, né, e quando eu deixei a sede da Polícia Federal, ele se encontrava perfeitamente no seu estado de integridade física e psíquica. Bem, então, essa foi a colocação, né, inclusive do próprio Diário do Centro do Mundo, mostrando, fazendo a reportagem sobre isso. Agora vamos entender uma coisa. Separei aqui uns comentários aqui, porque a gente está trabalhando muito nessa coisa de pesquisa, né? Por que o Diário do Centro do Mundo está envolvido nisso, né? O Luiz Felipe Machado de Moraes Mourão, conhecido pelo apelido, teve sua morte cerebral, tá certo, né? Tentativa de autoextermínio. Segundo a Polícia Federal, Mourão foi encontrado desacordado na cela na quarta-feira, 4 de março, logo após ser preso na Operação Compliance Zero. E estaria utilizando uma camisa amarrada à grade da cela
para se enforcar. Agentes federais realizaram manobra de reanimação e acionaram o SAMU, que encaminhou ao hospital em estado grave. O diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, afirmou que toda a movimentação e o atendimento foram registrados por câmeras de segurança sem pontos cegos. As imagens foram enviadas ao ministro André Mendonça, relator do caso no STF. André Mendonça, quanto mais tempo demorar para publicizar essas imagens, que ela é muito importante, né, para esclarecer, porque a Polícia Federal está sob julgamento, né, porque ele estava custodiado dentro da Polícia Federal. A Polícia Federal abriu um procedimento interno para apurar as circunstâncias do ocorrido e o corpo passou por exames toxicológicos no IML para verificar possíveis intoxicações. Mourão era investigado por sua ligação com o banqueiro Daniel Vorcaro, o Banco Master, em um esquema de fraude financeira bilionária. Ele era apontado como um dos responsáveis por monitorar e ameaçar adversários do grupo. Então, ele tinha essa coisa de monitorar, né? E esse grupo que ele usava para monitorar recebia um orçamento mensal de R$1 milhão, né? E ele era o encarregado de fazer essa distribuição. Agora vamos ver sobre a questão do Diário do Centro do Mundo, se tem alguma coisa a ver com essa posição de monitoramento nas redes sociais, né? Se tem ele uma vontade de participar dessa ação que o Daniel Vorcaro, né, nessa conversa com o Luiz, né, está dentro desse contexto. Então, eu fiz uma pesquisa sobre o Diário do Centro do Mundo para saber, né, até onde que a gente pode encaminhar com esse raciocínio. Aí eu achei, o Diário do Centro do Mundo, DCM, frequentemente defende o enfrentamento à desinformação nas redes sociais, adotando uma postura crítica contra a disseminação de fake news, especialmente em contextos políticos. Então, isso está dentro dessa esfera que o Daniel Vorcaro, né, no debate com o Luiz Felipe, né, bate, né? Então, principais posicionamentos e coberturas do DCM, né? O portal já deu destaque a figuras públicas que defendem o PL das fake news e propõem estratégias de combate sistemático à desinformação. O DCM cobre e frequentemente apoia ações judiciais como as do STF, que buscam responsabilizar as redes sociais pela moderação de conteúdos enganosos e ataques antidemocráticos. O site publica diversas reportagens denunciando o que chama de gabinete do ódio ou redes organizadas de desinformação ligadas a setores da direita. O veículo utiliza as suas redes, como o Instagram do DCM, para alertar sobre ondas de desinformação que visam figuras do governo atual. O DCM se coloca como uma trincheira da comunicação que busca rebater narrativas que considera mentirosas, distinguindo-se de blogs que operam anonimamente para espalhar rumores. Então, isso eu consegui perguntando, né, na inteligência artificial qual que é a relação do Diário do Centro do Mundo com essa coisa do enfrentamento, né? E aí, eu também investiguei isso aqui. Peraí, vamos ver aqui. Vamos ver um pouquinho de vídeo, né? Disso que eu falei aqui, na prática. Eu fiz uns recortes aqui do Diário do Centro do Mundo. Inclusive tem o advogado Cacai, que é muito militante, né? Trabalha, é um ativista do judiciário, muito ligado ao STF. E quando o Lula ganhou, ele fez uma festa lá na mansão dele, lá em Brasília, onde teve o Lula e muitos ministros, né, da Suprema Corte estavam lá. Mas vamos ver esse recorte aqui que eu fiz do Diário do Centro do Mundo, para ver se a gente, né, casa com essas informações que a inteligência artificial nos oferece. Uma coisa que eu tenho arrependimento de não ter feito foi uma regulação dos meios de comunicação no país. E uma regulamentação que não era regulamentação socialista, não, era uma regulamentação tipo Inglaterra,
tipo Estados Unidos, tipo Alemanha. Mas hoje nós vimos vir de várias áreas diferentes a necessidade dessa discussão. Já eu estava agora com o senador Randolfo Rodrigues, eu entrei logo depois de uma live dele, no ICL, e ele estava dizendo que está pensando em chamar os partidos do centro democrático, da ala democrática, para poder, talvez, apresentar um projeto para levar isso adiante. Apresentar uma ação no Supremo, se por acaso a questão não andar no Congresso como um todo. Então, o governo Lula parece que o setor da comunicação é formado na Suécia. Parece que eles estão em Estocolmo, numa democracia absolutamente estável, e que, se perdermos as eleições, entrará um grupo civilizado e que a gente fará oposição a esse grupo civilizado para tentar voltar numa outra oportunidade. Então, essa distorção do setor de comunicação do governo Lula é um troço que eu acho da maior gravidade. Nós não podemos deixar que a ultradireita capture esse assunto. Esse assunto não pode ser capturado pela extrema-direita, que tem interesses não só econômicos, é claro que o interesse é econômico, mas também o interesse da dominação do pensamento, o interesse de trabalhar em cima do que é censura, do que não é censura. Quem está fazendo, vocês aqui, eu e outros tantos companheiros, camaradas, amigos que a gente tem em vários canais progressistas de vários matizes, nós é que seguramos esse rojão da extrema-direita. A gente está numa desproporção muito grande. As Big Techs, eles vitaminam esses canais de extrema-direita, a gente faz uma resistência heróica. Nós ajudamos a eleger o Lula em 2022, resistindo a todo tipo de insanidade, de ameaça, de fake news, e ameaças reais, ameaças às nossas pessoas, às nossas tranquilidades, à nossa existência, à nossa segurança enquanto pessoas numa sociedade como nós. Nós reagimos, nós enfrentamos essa turma toda. Bem, nós é um grupo de pessoas, né? Talvez a turma, né? Porque essa turma trabalha e tem que ter uma remuneração, tá certo? Esse trabalho de enfrentamento tem que ter uma remuneração. Aqui, eu pesquisei aqui sobre essa coisa do combate à desinformação. Esse programa do STF, do TSE, né, dos ministros, e aí tem o Alexandre de Moraes envolvido, tem o Dias Toffoli, né, que foram os operadores de criar aquele, né, inquérito das fake news, né, e eles estão no centro do problema. Então você vê que, né, como as coisas estão assim, muito próximas em termos de evidências, que o discurso vai se alinhavando, né? Aí eu pesquisei aqui e descobri, o financiamento para as atividades de monitoramento de redes sociais e para o programa de combate à desinformação do Supremo Tribunal Federal provém de duas fontes principais: o orçamento público próprio da Corte e parcerias institucionais sem transferências de recursos. Orçamento público e licitações. Para a execução técnica do monitoramento, o STF utiliza recursos de seu próprio orçamento para contratar empresas especializadas via licitação. Em junho de 2024, o STF abriu um edital de licitação, pregão eletrônico, com valor estimado em 345 mil, para a contratação de uma empresa de monitoramento em tempo real. O contrato prevê o rastreamento de menções ao STF e temas de interesse da Corte, visando identificar o sentimento das postagens positivos, negativos ou neutros e os principais influenciadores. Está vendo o rastreamento? O tribunal classifica esse serviço como uma forma de clipagem digital, similar ao acompanhamento de notícias em jornais e sites para entender os temas em debate público e proteger a imagem institucional da Corte. É a mesma coisa que está sendo colocado nessa discussão do Daniel Vorcaro, né, com esse jornalista, que ele queria que quebrasse os dentes, entendeu? E aí persegue na rede social quem está falando mal do Banco Master.
Por quê? Porque o Banco Master pode estar financiando um grupo, né, com R$1.000 de pessoas que estão usando esse instrumento de monitoramento para, né, regular e, quer dizer, combater a opinião contrária, que é dita de direita, aí, que já está evidenciado no posicionamento desses que apareceram conversando. Então, parcerias e acordos de cooperação. Grande parte das ações do Programa de Combate à Desinformação é realizado por meio de parcerias que não envolvem repasse em dinheiro, aportes financeiros diretos, mas sim a colaboração técnica e operacional das entidades envolvidas. Bem, e aí, vamos supor, se o Diário do Centro do Mundo for uma atividade envolvida, como eles se mostram apto a isso, a enfrentar, né, essa questão de usar o monitoramento das redes sociais para combater opiniões da oposição, políticas. Né? Então, empresas como Google, YouTube, Meta, Facebook, Instagram, TikTok, Quai, Microsoft assinaram acordos para promover ações educativas e de conscientização contra fake news. O programa conta, né, instituições parceiras. Agora, sobre as instituições parceiras. O programa conta com mais de 100 parceiros, incluindo o Tribunal Superior Eleitoral, agências de checagem, universidades e órgãos como o CAPES e a Fundação Biblioteca Nacional. E quem paga isso? Aí, tecnologia gratuita. Algumas parcerias, como a firmada com a Faziums Inteligência Jurídica, permitem que o Supremo acesse ferramentas de detectação de mensagens falsas sem custo para o tribunal. Dessa forma, enquanto o monitoramento técnico é custeado pelo Tesouro Nacional via orçamento do Judiciário, a mão de obra intelectual e as campanhas educativas são sustentadas majoritariamente pela rede de cooperação institucional. Então, quando acontece essa citação do Banco Master, e aí esse Luiz, que faz o pagamento, se refere ao Diário do Centro do Mundo, né? Vamos reler isso aqui. Ó. Essas referências aparecem em mensagens de texto trocadas entre o ex-banqueiro Daniel Vorcaro e ex-dono do Banco Master e seu suposto operador Luiz Felipe Machado, né, de Moraes Mourão, conhecido pelo codinome de Sicário, transcritas em um relatório pela Polícia Federal divulgado em março de 2026. Os termos surgem no contexto de um esquema de pagamentos mensais para que Mourão chamava de núcleo de intimidação e influência. A turma, né, entre aspas, na conversa, Mourão explica a Vorcaro como distribuía o dinheiro recebido. Ele mandava o mensal, quer dizer, uma outra pessoa do banco mandava o mensal e eu divido entre a turma. Mando para eles 400, divido entre 6. Os meninos mandam 75 para cada, o meu. A PF identifica a turma como um grupo que mantinha estrutura de vigilância e coerção privada sob o comando de Vorcaro. O DCM, na mesma mensagem, Mourão menciona o pagamento para o site DCM e mais 2 editores. É este o mensal. Em nota oficial, o Diário do Centro do Mundo negou qualquer recebimento ou relação com os investigados, afirmando que a sigla não foi identificada pela decisão judicial como sendo site. Já falamos sobre isso, entendeu? Por exemplo, R$1 milhão aparece como o total mensal que Vorcaro repassaria para estes núcleos de monitoramento e obstrução à justiça. Monitoramento é sobre qualquer assunto. Né? Mourão chega a dizer, ele manda 1 e quando você manda bônus, eu divido entre os meninos e a turma. Essas mensagens fundamentaram a nova ordem de prisão preventiva de Daniel Vorcaro, expedida pelo ministro André Mendonça, do STF, no âmbito da Operação Compliance Zero. Então, a gente precisa esclarecer essa circunstância da morte do Luiz Felipe, porque existe, ele mencionou esse Diário do Centro do Mundo,
que faz essa parte de monitoramento, né, a pedido do Vorcário, e o Vorcário tem um contrato, né, uma parceria de pagar um milhão por mês para essa turma. E o Diário do Centro do Mundo está citado. E a política do Diário do Centro do Mundo é fazer aquilo que o STF, o Supremo, sob o comando de Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, naquela coisa de regular as redes sociais, vinha operando. Vocês estão entendendo? Então tá bom. Agora eu vou deixar para vocês fazerem os comentários. Eu fico por aqui. Fique com Deus, comente, compartilhe, se inscreva no nosso canal, ajude a CCI a se manter através desse Pix, jpnoticias@gmail.com. Qualquer valor, a gente fica imensamente agradecido, desde já, né, desejando vocês todos uma boa sorte, que a verdade sobressaia e prevaleça. Tá bom? Um abraço.